Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Destrave Seu Inglês em Minutos do Básico ao Avançado. Aqui nós desconstruímos o método tradicional para te ajudar a destravar e a falar inglês através de práticas diárias em um curto espaço de tempo. Ou seja, todo o conteúdo que você vai ver aqui tem uma prática para o seu dia a dia. E se você é nova por aqui, muito prazer, eu sou a Teacher Mandy, criadora da imersão Destrave Seu Inglês. Olha, eu já ajudei mais de 4.000 alunos a sair do zero à fluência sem gastar rios de dinheiros com intercâmbio, nem muito menos passar horas estudando com apostilas. E agora eu quero te fazer um pedido muito especial. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá rapidinho, já se inscreve, ativa também as notificações para você ficar sabendo do nosso próximo episódio e já me dá o seu like. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante, ele vai me ajudar a compartilhar com outras pessoas, assim como foi com você. E no episódio de hoje eu vou convidar aqui o Teacher Danny. Olha, se você tem aquela sensação de que você estuda e sente muita dificuldade para lembrar o que você estudou, sente dificuldade para memorizar, fica com a gente até o final desse vídeo que nós vamos ensinar uma técnica para você aprender a memorizar e já começar a falar inglês. E quem nunca se pegou nessa situação? O que eu mais escuto hoje são os alunos reclamarem assim: ai, teacher, eu tenho tanta dificuldade para memorizar vocabulário novo, eu sou muito velho para lembrar das coisas, a minha memória é fraca. E as desculpinhas são inúmeras. E eu falo pra você, isso tudo é desculpinha furada. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre uma técnica capaz de te fazer guardar todo o conteúdo novo que você queira aprender. E essa técnica se chama a técnica de revisão espaçada. E pode ser que você agora que está assistindo esse vídeo está pensando assim: teacher, vocês estão doidos? Como assim? De onde vocês tiraram esse negócio de técnica de revisão espaçada? Então conta pra gente, Teacher Danny, o que é a técnica de revisão espaçada? Primeiro de tudo, quem descobriu essa maluquice, essa técnica de revisão espaçada foi um filósofo alemão chamado Hermann Ebbinghaus. Esse cara era um estudioso, ele estava estudando sobre a curva de esquecimento. E aí ele chegou à seguinte conclusão: que todo conteúdo novo que a gente aprende precisa ser revisado. Tá? Existe uma estrutura para você revisar, para que você tenha mais eficiência, lógico, né? E segundo esse estudioso, você precisa que uma informação seja revisada para que ela seja lembrada. Perfeito. Eu gosto sempre de fazer essa comparação, que é uma comparação bem lúdica, mas que faz muito sentido quando o assunto é lembrar conteúdo, é mostrar para o seu cérebro que aquela informação é importante. É como se no seu dia, depois que acabou um dia lá, que você foi trabalhar, você aprendeu coisa nova, você foi para a escola de inglês, você fez um monte de coisa, o seu cérebro vai fazer uma faxina. E aí ele vai limpar ali aquilo que realmente não é importante, ele vai jogar fora, e o que for importante vai ficar. E o que fica realmente é só aquilo que a gente revisa. Então, quando você não revisa um conteúdo, o que o seu cérebro, que é muito inteligente, ele entende? Opa, essa informação não é importante, então eu posso varrer, posso mandar ela embora, que não vai fazer falta nenhuma. Por isso que é tão importante você incluir a revisão espaçada no seu dia a dia. Pois é, e o que você disse aqui faz muito sentido para mim. Pensa, a nossa mente é uma máquina muito inteligente, poderosa, né? Então o que acontece? Quando você aprende um conteúdo novo, quando alguém ensina, você já logo pensou, esse conteúdo é importante. Então você entra naquele diálogo interno com a sua mente. Vamos gravar isso daí que é importante. E você acha que tá tudo bem, e não tá. A sua mente só vai aprender aquele conteúdo de verdade se você provar para sua mente. Não basta falar ou querer. Você tem que provar para sua mente que aquele conteúdo realmente é importante para você. Perfeito. E aí sim entra aqui a revisão espaçada com toda a sua estrutura, porque existe uma estrutura para a gente seguir para que a gente tenha mais performance. Basicamente, a grosso modo é o seguinte: como é que a gente faz para provar que um conteúdo é muito importante, que ele precisa realmente reter e ter pronto ele para uso, né? Usando. Exatamente. Se você não usar, a sua mente logo entende que aquilo não é importante, ela descarta. Né? Se não, imagina, se você começar a decorar e aprender tudo que te falam por aí, você tem que provar para o seu sistema que aquela informação é importante para você. E daí surgiu essa técnica de revisão espaçada que é muito legal. E só para acrescentar aqui, relacionado a um pouquinho mais do estudo do filósofo do Hermann, ele também estava estudando sobre a curva de esquecimento. Né? E olha só que números interessantes. Em 20 minutos, logo após você aprender uma coisa nova, logo após 20 minutos você já esqueceu cerca de 42% desse conteúdo.
Depois de 1 hora, você esqueceu aproximadamente 56% daquilo que você tem aprendido. Depois de 30 dias, já se foram 80%. Nossa, quase 100% da informação. Como se não tivesse aprendido quase, né? Por isso, é muito importante que toda vez que você aprende algo e você entender que aquele conteúdo é importante, você precisa ter uma estrutura de revisão espaçada, para que você lembre daquele conteúdo e ele esteja disponível para o seu uso também. Perfeito, e eu acho que é por isso que as pessoas têm essa sensação de minha memória é fraca, não consigo lembrar. E na verdade isso está totalmente relacionado com o fato de você não revisar esse conteúdo, assim como o Teacher Danny mostrou agora para você. Olha só que interessante, a gente tem uma memória, nossa memória é uma máquina monstruosa. E o que acontece? A gente não sabe usar essa memória, a gente não sabe como a nossa memória funciona. Verdade. Né? É como se ela viesse com um manual de instrução, você comprou uma coisa, ela vem com um manual de instrução, e você não se desse o trabalho de ler o manual de instrução para aprender como a tua memória. Então o que acontece? Você está com a memória ali, você usa ela da maneira que você quer. Quando você não consegue o resultado que você deseja, você põe a culpa na memória. A minha memória não está funcionando direito. Tô muito velha. Então, a pergunta aqui é, a tua memória não funciona direito? Ou você não está usando direito. Tá. Mas fiquem tranquilos que estamos aqui para ajudar você a mudar isso de uma vez por todas. Vamos fazer esse teste. Façam exatamente o que a gente vai ensinar para vocês aqui nesse vídeo. A memória de vocês nunca mais vai ser a mesma, garanto. Preparem-se. Bom, e existem basicamente 2 tipos de aprendizagem, que é o método tradicional, que você vai encontrar em cerca de 99% das escolas por aí, e o método imersivo, tá? Ambos os métodos têm revisão espaçada, né? Eles têm ali o sistema de revisão. Então, basicamente, no modelo tradicional, né, é um modelo de inglês onde você vai aprender tudo. Muita gramática, muita escrita e muita preparação para o dia da prova. Pois é, eles vão te ensinar tudo que o inglês tem para ensinar. Sim. E tem todo ali um cronograma, né? Vai te ensinar desde o 0 até sabe lá Deus onde. E eles dividem, né, os livros, né? Então, por exemplo, a cada 10 unidades você tem que fazer uma prova. Sim. Então, aquelas 10 unidades são voltadas para essa prova. E antes da prova tem a revisão. No próprio livro mesmo tem aquela parte de revisão de conteúdo para você se preparar para a prova. Isso na metodologia tradicional. Legal. Então, o que aconteceu? Eu estudei, aprendi todo o conteúdo, fiz a revisão, fiz a prova e na hora de falar não consegui. Minha memória é fraca, o problema é minha memória. Nada disso. Na verdade, o jeito que você está revisando o conteúdo que não está sendo assertivo. E é exatamente isso que acontece na metodologia de imersão. A revisão é uma revisão totalmente diferente dessa, porque é uma revisão que te prepara para a vida real. Como que seria isso, Teacher Daniel, na prática? Bom, basicamente, só para a gente fazer uma comparação aí com o tradicional e o imersivo, no tradicional eu te preparei para uma prova escrita. Sim. Então você está preparado para fazer a prova escrita. Não tem como você fazer uma revisão de prova escrita e querer usar a fala. Perfeito. É aqui que está o problema, você não usou da maneira certa. Então, se você deseja fazer uma revisão espaçada para fala, tem que ser uma revisão espaçada voltada para a atividade de fala, que é diferente. Então, no método imersivo, basicamente, você não tem que aprender tudo. Você vai desconstruir aquela ideia gigante do idioma, né, do inglês, e você vai focar na sua meta. Qual é a minha meta? Minha meta é ter uma conversa informal, por exemplo. Então eu vou viajar para fora, de repente, conseguindo as compras. Fazer compras, né? Coisas mais simples. Então o que eu vou fazer? Eu não preciso aprender tudo. Eu vou aprender apenas o suficiente para executar aquela meta. Incluindo a revisão espaçada. Gente, se o teu método não inclui uma revisão espaçada compatível com a tua meta, foge. que não vai dar certo, com certeza, corre mesmo. Então, basicamente, a gente ainda vai falar um pouco mais, vamos explicar para você como fazer a técnica de revisão espaçada, mas como o Teacher Daniel falou, se o seu objetivo é falar, você precisa realmente trazer isso para sua realidade, transformando aquilo numa situação real, uma situação que provavelmente vai acontecer. Então, é tirar o papel, é tirar o livro e realmente falar, ok? Para que você venha lembrar desse conteúdo com mais facilidade. Sim, daqui a pouco a gente vai fazer uma atividade prática, vai mostrar para vocês exatamente como fazer essa revisão espaçada de maneira eficiente, voltado para a fala. Então fica com a gente mais um pouquinho. Bom, falando um pouquinho mais sobre metodologia tradicional e imersiva, esse negócio da revisão espaçada, né? Você lembra de alguma história, né? Porque a gente fala muito que a revisão do método tradicional é aquela repetição papagaia, meio que sem contexto, né? E a revisão espaçada no método imersivo. Você lembra alguma história para compartilhar com a gente? Eu tenho uma história perfeita que fala exatamente sobre essa revisão papagaio. E foi assim, gente, quem me conhece sabe que eu vim também de metodologia tradicional, estudei com muito livro, muita gramática.
Me preparava demais para as provas, ia super bem nos testes, mas na hora de falar não saía nada, né? E aí o que aconteceu? Estando nessa metodologia tradicional, tinha uma das propostas de atividade era revisar o conteúdo aprendido. Mas a revisão era exatamente assim: papel, caneta na mão, escrevia a frase, escrevia ela 10 vezes a mesma frase e repetia em voz alta, lendo as frases. Só que acontece, nessa época, como eu estudava numa metodologia tradicional, eu não sabia exatamente o porquê eu estava estudando inglês. Mas eu tinha um objetivo, meu objetivo era passar numa entrevista de trabalho, em que eu tivesse que falar do meu currículo, falar sobre mim. Nessa entrevista de trabalho você precisava ter o inglês. Sim. Né? Então pelo menos tinha no uma inglês meta ali, mas básico. não era um negócio muito claro, entendi. Exato. E aí, o que acontecia? Nessa revisão, uma dessas atividades que eu fiz, gente, era exatamente assim, não tô brincando não, tá? Uma das frases pra revisar era My car is black. E eu tinha que repetir 10 vezes. 10 vezes a mesma frase. My car is black. E era bem uma repetição papagaio sem contexto. Sem contexto nenhum. Primeiro lugar, eu não tinha carro. Segundo lugar, muito menos preto. Não fazia o menor sentido ficar repetindo 10 vezes aquela frase que eu nunca ia usar na minha vida. E aí o que aconteceu? Não para por aqui não a história. Tem mais, tem mais. Chegou o bendito dia que eu fui fazer a entrevista de trabalho, né? E eu falei, poxa, estou estudando inglês há um tempo, vou bem nas provas. Já sei falar my car is black, vai dar certo. E aí cheguei lá e, gente, simplesmente na hora que a mulher começou a falar inglês, eu não consegui. Eu simplesmente nem tentei. Porque as únicas frases que vinham eram frases que não eram relevantes para uma conversa, não eram relevantes para uma apresentação simples. Dizer meu nome, de onde eu moro. Parece que trava, né? Na hora que fala, tem que falar isso, mas não sei como. As coisas não vai. E aí eu falo, foi desesperador, mas acho que tudo na nossa vida que acontece vem por uma razão maior. E eu saí de lá muito chateada comigo mesma. Esse é o momento que você pensa, minha memória não funciona. Porque eu fui bem na Exato. prova, estudei, aprendi tudo que tinha para aprender e na hora de usar parece que minha memória falhou, não funcionou. Exatamente. Minha memória é fraca, o problema é a minha memória. Perfeito. Né? E eu gosto muito de falar uma coisa, gente. Pelo amor de Deus, tá? Aprender é sempre bom. A gente não tá dizendo que é ruim aprender, né? Que o sistema tradicional, ele ensina tudo que o inglês tem para ensinar. Sim. Né? E eu acho que isso não é um problema. Mas assim, será que você precisava ter aprendido, por exemplo, partes da casa? Será Nesse que você momento, não. Não é que é ruim, mas não é compatível com a Eu tua poderia meta. ter usado a minha energia e meu tempo para me preparar para essa entrevista, por exemplo, que estava tão pertinho de acontecer. Mas como eu disse para vocês, eu acho que tudo que acontece tem uma razão maior. E foi muito importante esse dia, foi muito marcante, porque me deixou realmente triste. Eu fiquei muito frustrada com o meu resultado, mas aquilo me impulsionou a ir atrás de outros resultados. Porque eu falei assim, tô investindo meu tempo, tô investindo meu dinheiro. E o pior, tô destruindo minha autoestima. Ó, Por quê? Tô Isso aqui me lembra muito autorresponsabilidade. Sim, A totalmente. culpa não é da escola, a culpa não é da metodologia. A culpa é minha. Eu preciso entender qual é a minha meta. E se a escola não está gerando a meta que eu preciso, sou eu que tenho que fazer alguma coisa. Corre, Né? sai fora. E foi exatamente isso que eu fiz. Fui procurar uma metodologia em que eu pudesse praticar com atividades reais para que eu pudesse passar nessa entrevista de trabalho. Maravilha. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, lá nessa metodologia, quando eu realmente ingressei numa metodologia de imersão, tinha revisão espaçada, não era revisão papagaio. E eu trabalhei, a princípio, totalmente focado para passar nessa entrevista. Apresentação, falar do meu currículo. E aí o que aconteceu? Como consequência, fiz a entrevista, passei na entrevista, mas o universo conspira e a gente não consegue nem enxergar coisas, né, que estão totalmente ligadas à nossa missão. E aí, pelo fato de ter tido resultados tão rápidos quando eu ingressei nessa metodologia, as pessoas, quando ficaram sabendo que eu tinha passado, que eu já estava falando inglês, falaram: Amanda, era nem teacher manager ainda. Amanda, o que aconteceu? O que Qual você foi o fez? milagre? Que milagre você fez? Que remédio você tomou para a memória? Você foi para fazer intercâmbio, o que aconteceu? Que você era mal travada, você tinha mal vergonha, não falava nada e tal. E aí eu compartilhei o que eu estava fazendo e percebi ali que eu poderia ajudar aquelas pessoas. Porque quando a gente não é fluente, a gente só vê quem fala inglês. E a gente não imagina o número de pessoas que tem que ainda não falam inglês, que são travadas, bloqueadas. E eu pensei, eu posso ajudar essa galera. Nesse princípio, nesse momento, eu nem imaginei
em ser professora Nem e passava pela nada cabeça, disso, né? mas eu pensei, pô, eu posso ajudar essa galera, pô, já eles estão sofrendo como eu sofri, né? Eu tenho como Você ajudar. vê como a vulnerabilidade conecta. Totalmente. Quando você teve ali a sua dificuldade, você arrumou um jeito de consertar, você já logo quer compartilhar com outras pessoas que têm a mesma dificuldade. Perfeito. Basicamente, a gente como professor, é o que a gente faz na vida. Exato, eu acho que é exatamente isso. Por isso que as pessoas falam, teacher, sabe o que me dá uma alegria no coração? De imaginar que você e o teacher Daniel já passaram pelo que a gente passou. Vocês contam as histórias reais que aconteceram com vocês. Então a gente sabe que vai dar certo, que a gente tá no caminho certo. E é exatamente isso que a gente quer passar pra vocês. As nossas experiências, mostrar que nem tudo é perfeito, que nem sempre foi um mar de rosas, que tiveram muitos erros, muitas dificuldades no caminho, mas que se você seguir, trilhar esse caminho que a gente tá falando aqui pra vocês, não tem como dar errado. Então, legal, vamos só estruturar um pouquinho. O passo número 1, sempre, é a autorresponsabilidade. Com certeza. Você precisa saber que tem que depender de você. 100% de você. Né? Então, no momento que você foi autorresponsável, a culpa não foi da escola, a culpa não foi da metodologia, a culpa é minha. Eu tenho que ir atrás, porque ninguém vai correr atrás dos teus resultados melhor do que você. Exato. Gente, você é o maior interessado, então vamos lá. Legal. A partir do momento que eu tenho autorresponsabilidade, eu preciso entender a minha meta. Porque não é só revisar. Você tem que fazer uma revisão compatível com a sua meta, senão você não consegue resultado. Né? Eu gosto de falar assim, a memória é um músculo. Se você não trabalhar esse músculo de maneira correta, ele não cresce, ele não fortalece. É verdade. Né? Então, acho que é bem por aí. Então, a partir do momento que você entendeu a sua meta, você fez o quê? Você se dedicou a conteúdo compatível com a tua meta. Perfeito. E aí sim você foi desenvolver a revisão espaçada, Exato. também visando o teu objetivo. Perfeito. Então, se você seguir esse passo a passo, tô numa metodologia hoje, não tô tendo resultado. Primeiro passo, autorresponsabilidade. A culpa não é da escola, não é do professor, não são dos livros. Cai fora, vai procurar algo que realmente venha te trazer resultado. Número 2, encontra a sua meta. Quero viajar para fora, quero passar numa entrevista de trabalho, quero entender um conference call, quero participar de reunião. Não importa qual seja a sua meta, defina, tenha um objetivo. E a partir daí, você vai encontrar atividades que vão gerar esse resultado e, como consequência, você tem que incluir aí a revisão espaçada para que esse conteúdo fique cada vez mais natural na sua mente. Com certeza, se você aprendeu uma coisa e na hora de falar você não consegue, é porque você não está fazendo revisão espaçada de maneira adequada. E é isso que a gente vai ajudar. Vamos aprender a como fazer essa revisão espaçada, né? O passo a passo de como fazer. Porque não é só fazer revisão espaçada com qualquer conteúdo, tem um jeito certo também. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Mas vamos lá. Conta pra mim, onde você acha que as pessoas mais erram? Com certeza é adquirindo muito conteúdo. Sabe aquele aluno que ele fala assim, ai, teacher, eu quero saber mais, eu quero mais. E como o teacher Adriano já falou, não tem problema nenhum nisso. Mas o que acontece? As pessoas, na maioria das vezes, acumulam muito conteúdo e elas não fazem a revisão espaçada. Elas não praticam, não colocam aquilo em prática. E aí tudo que a gente aprende, a gente não pratica, a gente realmente esquece. Aí não adianta botar a culpa na memória, falar que a memória é fraca, não vai adiantar nada. Então, eu diria que quando se trata de revisão espaçada, a gente tem basicamente 2 etapas muito importantes, tá? Que é a etapa do input, Consumir o conteúdo e output. E em cima do que você falou, revisão espaçada pensando em método imersivo, não é um input que você aprende tudo. É voltada para sua meta. Imagina, eu vou estudar as partes do carro. Não. Se não vou precisar das partes do carro agora, eu não vou perder tempo em Vai ser mecânico? Se não vai ser mecânico, não vai arrumar carro? Não precisa, vai vender agora. peça de tudo, não precisa saber esses nomes agora. Se for, ok. Mas se não for, deixa para um outro momento. Então é importante você saber aprender relevância. Exato. Tá? Você tem que saber o que é relevante para você. E já já a gente vai ensinar como aprender por relevância. Eu acho que esse é um ponto muito importante para você decidir o que você vai consumir. Uma vez que você entende o que você vai consumir, essa é a parte do input. Né? Você está retendo a informação. Sim. E aí existe uma estrutura também para você usar para você ter ali o output, que é o momento que você vai aprender a como usar esse conteúdo. Você tem que ensinar sua mente a usar esse conteúdo. E, lógico, é atrás de repetição também. A gente precisa revisar esse conteúdo algumas vezes para que a mente aprenda. Perfeito. E o erro está exatamente aí, teacher Daniel, muito bem comentado. Porque os alunos, eles fazem a primeira etapa, que é a parte do input, e aí eles realmente consomem muito conteúdo, mas eles param por ali.
Eles não praticam. Uma que eu conheço bastante. Teacher, eu sou visual. Tudo verdade. olha, eu tenho que anotar, senão eu esqueço. E tudo bem. Né? O problema é que eles anotam na hora que estão aprendendo e na hora de fazer a revisão espaçada, a parte do output, eles querem usar essas anotações para fazer leitura em voz alta. My car is black. My car is black. Aí você volta pro método papagaio. Não vai funcionar. Lembre-se, gente, a nossa mente é uma máquina poderosíssima. Porém, ela aprende tudo que a gente ensina. Sim. Porém, ela aprende do jeito que a gente ensina. Então, se você pega um papel e pratica a leitura, Ela vai aprender desse jeito. se você quer falar livre, você tem que fazer a segunda etapa da revisão espaçada Sem papel. simulando fala livre. A gente vai mostrar o passo a passo para vocês daqui a pouquinho, mas é só para vocês entenderem aí o que a gente vai fazer, essa estrutura, né, do passo 1 e passo 2. E sem contar que quando a gente faz essas anotações, eu também adoro anotar, a gente usa caneta colorida, adoro fazer, né, os meus mapas mentais, não tem problema nenhum nisso. Tudo isso é muito eficiente. Porém, quando você faz essas anotações, você está mandando um comando para o seu cérebro. Pode esquecer que essa informação já está anotada no papel. E aí, como o Teacher Daniel disse, no inglês da vida real, na vida real, nas situações que você vai enfrentar, quando for para uma viagem, vai na sua reunião em inglês, você não vai ter papel, não vai ter legenda. Vai precisar realmente, você vai precisar que esse conteúdo esteja automático. Então, por esse motivo que é tão importante você seguir esse passo do input e do output. Olha que legal isso que você falou, né? Porque assim, não é que seja ruim fazer as anotações, mas para que serve a anotação? Para eu não desgastar minha memória nesse momento. Vou me concentrar em outra coisa mais importante. Então eu vou fazer uma lista do que eu quero aprender. Sim. É importante anotar, senão nossa mente, né, Perfeito. pifa. Legal. Uma vez que eu anotei, o que eu tenho que fazer? Se o meu desejo, minha meta é lembrar dessas estruturas em um outro momento sem papel, eu tenho que me desafiar, eu tenho que fazer o treino do uso desse conteúdo sem o papel. Exatamente. Então existe um momento de usar o papel e existe um momento de tirar o papel. Você Que vai a gente passar por todas as etapas. Perfeito, a gente vai falar mais. Daqui a pouco não vamos falar mais agora, né? Vamos lá, me dá um exemplo de como a gente pode fazer. Vamos lá, uso prático. Ótimo. Eu tenho uma história recente para compartilhar com vocês. Eu adoro história, vamos lá. Gente, vou compartilhar aqui como é assistir coisas em inglês com o Teacher Danny. Revelar pra você. Nós somos professores de inglês e a gente consome muito conteúdo em inglês, né? Então a gente assiste séries, assiste filmes. E o que acontece? Quando a gente tá assistindo, a gente até brinca aqui em casa, eu e o Victor, porque o Teacher Danny, ele é assim, ele é uma esponja. Ele aprendeu uma expressão nova, a gente tá assistindo lá um filme, né, super descontraído e tal. Ele aprendeu uma expressão que ele achou relevante, ele repete essa expressão em voz alta. Contagia todo mundo que está ao redor, porque ele faz todo mundo praticar com ele. E ele traz essas expressões, essas frases, em situações reais, usando várias vezes no dia dele. E contagiando, como eu falei pra vocês, para que a gente use também. Inclusive, na semana passada, estávamos eu, o Teacher Danny e o Victor assistindo uma série em inglês. E aí aconteceu essa situação. Vou compartilhar com vocês a cena rapidinho. Abby, are you dating the fridge? E aí o que aconteceu? Quando a gente estava assistindo, o Teacher Danny amou essa expressão, amou Já me essa... identifiquei na hora, porque, gente, pensa em alguém que namora a geladeira, isso sou eu. Acho que todo mundo, né? Aquela sensação que a gente abre, a gente fica ali paquerando, olhando pra ver se vai surgir alguma coisa gostosa na geladeira. Na minha, por exemplo, eu abro, só tem água, ovo e brócolis. E eu sempre fico na esperança de aparecer alguma coisa gostosa, um bolo, chocolate, sei lá, qualquer coisa boa, e não aparece, né? Então, essa frase é muito relevante aqui na minha casa. Nossa, na hora que eu vi essa frase, eu falei, eu vou usar. Eu vou esperar a próxima pessoa abrir a geladeira e já vou começar a usar. Não, e aí, o que o Teacher Danny fez? A gente parou a série, a gente começou a comentar, a dar risada, e a gente começou a repetir, pensar em situações que a gente pudesse usar essa frase. E foi engraçado, que como eu falei pra vocês, o Teacher Danny contamina as pessoas de verdade mesmo. E aí a gente tava esses dias aqui em casa, e eu levantei, eu saí do quarto, e eu vim na cozinha, abri a geladeira, e a gente faz aquele barulhinho, né? Vamos contar a verdade. Eu estava dormindo, todos na casa dormindo, essa aqui veio escondida até a geladeira. Só que o Vitor escutou o barulho da geladeira abrindo. Lá do quarto dele, ele deu um berro. Ele gritou, "Are you dating the fridge?" Gente, até eu acordei e comecei a rir no meio da noite. Aí eu falei, busted, fui pego aqui.
Enfim, por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque toda vez que a gente traz aquela frase, aquela expressão que a gente gostou para a nossa realidade, como a gente trouxe aqui na nossa casa, gente, a probabilidade de você esquecer isso, ela é quase nula. Não tem como. Toda vez que a gente abre a geladeira, a gente se pega pensando nessa frase. Pois é. Então, basicamente, eu sei que parece um negócio super natural, mas tem uma estrutura aqui de revisão espaçada. Olha só como é que foi. Estávamos primeiro consumindo. Sim, a gente estava assistindo um seriado. E eu vi lá uma frase. Are you dating the fridge? Legal, o que eu fiz? Anotei. Por que eu anotei? Para eu lembrar daquela frase. Sim. Porque pode ser que eu esqueça da frase. Então, se eu for lá no Google Tradutor, né, e colocar lá, provavelmente vai colocar a data do refrigerador. Não faz sentido pra gente. O importante na comunicação é para que serve e como eu uso. Então, é entender. Essa frase não são palavras, né? Eu gosto de falar muito. O caminho mais rápido para a fluência não são as palavras. Perfeito. São as frases. Porque as frases representam a sua ideia. Legal. Peguei essa frase, anotei. Conteúdo de input, certo? Maravilha. Entendi para que serve e como eu uso aquela frase. O que eu preciso agora para a parte do output? Eu preciso de cenas reais. Porque eu preciso ensinar a minha mente a fazer o uso desse conteúdo. Então, o que eu fiz? Quando eu estava assistindo, eu vi lá a menina abrindo a geladeira. Sim. E a mãe falou, Are you dating the fridge? Então, o que eu fiz? Fiquei esperando alguém abrir a geladeira. Eu fiquei o dia inteiro vigiando a geladeira. Toda vez que alguém abria a geladeira, o que eu falava? Are you dating the fridge? Né? No sentido de provocar. E aí, tá querendo alguma coisa? Tá achando que magicamente vai aparecer alguma coisa na geladeira? Exato. E essa é a prova, até falando sobre entendimento, que as imagens, o contexto que está acontecendo fala muito mais do que as próprias palavras. Se você não tivesse legenda ali, você visse a menina abrindo e olhando assim a geladeira e a mãe atrás falando alguma coisa, você já tinha uma ideia do que estava acontecendo. Perfeito. Dá para ter uma ideia. E mesmo pegando só o gancho do que você tinha falado anteriormente, mesmo para você que é visual e precisa anotar, ok. Anota. Na hora do input. Na hora do output, que é o momento que você vai ensinar sua mente a usar aquele conteúdo, pega o papel e tira. Sim. Aí você precisa de vida real. Você precisa olhar para a geladeira. Você precisa olhar alguém abrindo a geladeira para você falar aquela frase naquele contexto. Perfeito. Né? Are you dating the fridge? Pronto, gente. Dessa maneira você está fazendo a revisão espaçada de maneira adequada. Né? E aí o que acontece? Eu gosto de falar que nesse método da revisão espaçada você tem até 72 horas para revisar um conteúdo antes que ele seja perdido. Tá? Poxa, no nosso método, você quer ter esse conteúdo disponível para uso. Gente, tem que usar pelo menos uma vez por dia. Tá? E a minha recomendação é, faça a revisão espaçada de um conteúdo até ele ficar automático. Sim, ficou automático, troca. Bola para frente. O nosso Are You Dating the Fridge já está automático. Então a gente já pode buscar uma outra expressão para aprender. E é exatamente isso que você precisa fazer. Perfeito. Então, vamos estruturar um pouquinho? Vamos fazer um exercício prático aqui de algumas frases? Então, como a gente falou que você pode usar papel, pode usar caneta, você pode fazer suas anotações, mas lembrando que você vai precisar passar pela segunda etapa, que é a hora da prática. Então vamos lá. Pensando em revisão espaçada, nesse primeiro momento vocês podem usar de todos os recursos. Vão usar dicionário, Google Tradutor, vão no seriado, enfim. Vocês podem consultar o que vocês acharem melhor. Pegou o conteúdo, anotou. Por quê? Porque vocês vão montar uma lista, tá? Eu montei a minha lista e eu vou compartilhar ela aqui com vocês. Lembrando, a gente vai dividir a revisão espaçada em duas etapas, o input e o output. Nessa primeira etapa do input, onde a gente vai consumir, a gente precisa, antes de pensar em consumir, a gente entender o que eu vou consumir. Lembra que eu falei da diferença do ensino tradicional e do imersivo? O tradicional ensina tudo. Será que eu preciso de tudo agora? Então a gente vai trabalhar com algo que eu gosto de chamar de aprender por relevância. O que seria isso? É aprender o que eu preciso primeiro. O que está mais urgente para mim? E aí as pessoas perguntam, Tá bom, teacher, e como que eu faço para aprender com relevância? Como é que eu faço para saber o que é relevante para mim? Passo essa pergunta para você. Com certeza é estando na arena. É falando que você vai descobrir as frases, o vocabulário que te falta. E aí você, muito esperto, vai lá e vai aprender. Foi exatamente isso que o Teacher Dani fez. No dia a dia, falando, descobriu que faltavam frases X, expressões Y. E aí ele vai buscar todo esse conteúdo. Então, basicamente, eu tenho que me expor. Eu vou tentar falar alguma coisa. E se eu não conseguir,
eu já sei que essa frase está faltando alguma coisa aqui para eu aprender. Se eu não conseguir Exato. comunicar alguma ideia, é ali que eu vou começar. Perfeito. Legal, dessa maneira você vai começar a montar a sua lista de revisões passadas. O que você precisa aprender primeiro através de relevância. Legal. Eu separei 3 frases aqui. Então, basicamente o que aconteceu foi o seguinte. Eu estava assistindo um seriado, né? E em um determinado momento a pessoa falou assim, olha, se você precisar de mim, você pode me ligar. Qualquer dia, qualquer hora. E eu pensei, caramba, como que eu falo isso em inglês? Já pensei, preciso aprender isso. Aí eu fui lá e aprendi. Né? Tava vendo um filme e o cara falou, you can call me 24/7. Legal, o que eu fiz? Anotei, porque essa expressão, ela me ajuda a expressar as minhas Ela é ideias. útil para o seu dia a Né? dia. Porque eu sou professor de inglês e às vezes, dentro da minha mentoria, eu deixo um grupo aberto para os meus mentorados. Né? Eu falo, gente, precisando de mim, pode mandar uma mensagem lá 24/7. 24/7. Maravilha. Então, olha o que aconteceu. Eu entendi como fazer o uso. Não é como escreve, tá? 24/7, que não faz o menor sentido pra gente. Né? Porque nossa mente quer saber o quê? Pra que serve e como eu Como uso. usa. Não é a tradução ao pé da letra, que essa não faria sentido. Exato. Nossa tradução seria o quê? 24 horas por dia, né? É isso que a gente fala aqui em português. Exatamente. Maravilha. E até trazendo para nossa realidade, falando de quem trabalha em casa, né, depois da quarentena, muitas pessoas largaram os escritórios e estão trabalhando em casa. Então, quando a gente trabalha em casa, quem trabalha em casa sabe como funciona. A gente acaba trabalhando quase que 24 horas por dia, na verdade. 24 horas por dia. E eu fiquei pensando, caramba, como eu expresso essa ideia? 24/7. Legal. Mais um exemplo. Você tem um exemplo aí que você gostaria de compartilhar? Vamos lá, como vocês já sabem, a gente gosta de trazer bem para nossa realidade. Quem me acompanha sabe que recentemente eu machuquei o dedinho, né? E aí me perguntaram, e aí, teacher, você já voltou a treinar? Você já voltou para academia? E aí eu falei, sim, eu já voltei. Eu estou me exercitando um dia sim e um dia não. Legal. E aí essa é uma frase muito relevante para o meu dia a dia, porque existem várias coisas que eu faço um dia sim, um dia não. Lavo o cabelo um dia sim, um dia não. Agora estou indo para academia um dia sim, um dia não. Mas aí, como que a gente fala isso em inglês? E aí, se a gente vai lá no Google Tradutor, a gente tem they yes, They know. they know. E não é assim que os nativos falam. Então, para essa situação, você vai dizer every other day. Every other day. E aí, dessa maneira, eu vou aqui, através de relevância, primeiro focar nas frases que são importantes para eu comunicar minha ideia nesse momento, compatíveis com a minha meta, e também vou montando a minha lista de revisões passadas, coisas que eu Perfeito. quero ter disponível para o uso. Legal, já juntei, estou na fase do input. Qual é a tradução? Como vocês estão acompanhando aí, a tradução não é ao pé da letra. É a tradução pensando em para que serve e como eu uso. Maravilha. A frase número 3. Não me leve a mal. Essa é útil também, né? Toda vez que você tá numa situação que você, de repente um amigo seu te convidou para fazer alguma coisa. Isso acontece Eu tenho muito. mais ainda. A pessoa vem me vender alguma coisa que eu não quero comprar, mas a gente tem um grau de intimidade. Ótimo. Né? Eu tô com um amigo meu, ele vem me vender alguma coisa que eu não quero comprar. Ele falou, poxa, cara, eu tô precisando muito dessa grana, compra esse meu celular aqui. Eu falo, cara, não me leva mal, mas eu não vou comprar o seu celular agora porque eu não preciso. Eu sei que você tá precisando da grana, mas eu não tô precisando do celular. Perfeito. Como que eu Perfeito. diria isso em inglês? Então, para essa situação, você vai dizer don't get me wrong. Don't get me wrong. Perfeito. Bom, então, pensando, gente, que agora a gente vai passar para a segunda fase. Nessa segunda fase, não tem mais papel. Acabou a moleza. Aqui eu vou usar autorresponsabilidade. Não tenho com quem praticar. Não, uma pessoa autorresponsável, ela arruma soluções, ela não foca no problema. Não tenho com quem praticar. Vou arrumar alguém para praticar. Nem que seja sozinho, vou praticar, não tem desculpa. Tá? Eu tenho que arrumar solução. Legal. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o uso da minha lista de revisões passadas. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu tô aqui em casa e o Vitor está preparando, tá estudando para a prova. Vitor, se você precisar de qualquer ajuda, pode me chamar, 24/7. Ok. Então eu vou brincando com essa expressão o dia inteiro. A Amanda de repente está fazendo alguma coisa e fala, Amanda, se você precisar da minha ajuda, é só me chamar, tá? 24/7, eu tô aqui. Qualquer hora, qualquer dia, estou disponível. Então você começa a brincar, você vai criando situações dentro do teu cotidiano para você repetir o uso real. Tem que ser visual, auditivo, muscular, você tem que falar em voz alta o maior número de vezes. Dessa maneira eu garanto para você,
a sua memória vai funcionar de maneira surpreendente. Perfeito. Tá? A sua informação vai ficar sempre disponível para o seu uso quando você precisar. E agora chegou o momento mais importante, que é o momento que realmente vai fazer grande diferença aí no seu inglês. Exatamente isso, gente. Olha, a gente ensinou um monte de coisa aqui. E ensinar esse conteúdo não é suficiente para fazer a diferença na sua vida. É verdade, essa metodologia, a técnica de revisão espaçada é realmente uma técnica muito poderosa, mas o momento crucial é agora, o momento que você vai sair desse vídeo e o que você vai fazer com toda essa informação que você aprendeu aqui com a gente. Revisão espaçada. É importantíssimo que você coloque tudo em prática. E colocar em prática consiste em arregaçar as suas manguinhas e realmente fazer o que precisa ser feito. E é exatamente isso que a gente deseja para você, que você tenha a liberdade para falar, para ir e vir, para entender e ser entendido, para você conseguir lembrar do conteúdo que você está aprendendo. Imaginou como seria você ir para uma conversa e você realmente conseguir falar tudo o que você deseja? Imagina começar a fazer o uso daquelas expressões que você treinou. Perfeito, mas para isso você precisa realmente fazer o uso dessa técnica e eu espero de coração que você coloque tudo isso em prática. E se a gente te ajudou com esse episódio de hoje, o que você está esperando? Já me dá o seu like. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e vai compartilhar com outras pessoas, assim como foi com você. Para você que é novo no canal, já corre lá, se inscreve e ativa também as notificações para você ficar sabendo do nosso próximo episódio. E a gente volta no próximo vídeo com muito mais conteúdo para você. Bye, bye!